Muito bem, meus irmãos. Daniel capítulo 1, e eu quero ler com vocês somente os versos 1 e 2. Que diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor para que nós possamos nos aproximar desse texto. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado, nós te agradecemos pela tua santa palavra, te agradecemos pelo teu servo, o profeta Daniel, que vai trazer para nós algumas aplicações e algumas lições. Queremos te pedir direcionamento, Pai, para os ensinos que iremos aprender a partir de hoje nesse livro. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós vamos iniciar hoje o estudo do livro de Daniel, Profeta Daniel. E eu disse na manhã que nós iríamos fazer isso porque estávamos estudando Apocalipse e eu expliquei que não tem como você entender corretamente o livro de Apocalipse sem você passar pelo livro do profeta Daniel. Você até pode ir para lá diretamente, mas vai ter algumas passagens, algumas palavras, algumas ideias que você vai se deparar naquele texto, que você vai ter que voltar lá para o livro do profeta Daniel, para você entender o que ele está tentando dizer lá no livro de Apocalipse. Porque, em outras palavras, o que nós vamos ver a partir de hoje, estudando o livro do profeta Daniel, é que primeiro, a gente vai ver ali o povo de Israel dentro do cativeiro, algo que a gente já estudou aqui, outros profetas anunciando que o povo de Israel iria para o cativeiro por causa da desobediência. E nós também vamos ver a fidelidade de 4 jovens que vão ser utilizados por Deus naquela cidade por muitos anos para impactar toda uma sociedade e também para direcionar algumas profecias, entre elas algumas que são inclusive para nós hoje, profecias que ainda não aconteceram. Então, por isso que é importante a gente entender o livro do profeta Daniel, porque tem muitas passagens ali, muitas profecias que estão ditas lá, que elas ainda não aconteceram, nós aguardamos ainda ela acontecer. Por exemplo, para se entender corretamente a tribulação, ou o período de tribulação, os 7 anos, o tempo que isso vai acontecer, como que vai acontecer, precisa vir no capítulo 7 de Daniel, senão ninguém consegue entender. Você vai ler lá em Apocalipse e você vai achar que você não está entendendo nada, porque lá a linguagem é uma linguagem alegórica. Então, quando você lê o livro de Apocalipse sem entender o profeta Daniel, você vai alegorizar aquilo que está sendo escrito lá e você não vai conseguir compreender. Por isso que nós vamos retornar ao livro do profeta Daniel, vamos estudá-lo e depois nós vamos voltar lá para o livro de Apocalipse. Mas o contexto aqui, meus amados, do livro de Daniel, para vocês se situarem, é o contexto onde o povo de Israel havia se afastado de Deus. Se você ler o livro de Jeremias, profeta Jeremias, o livro ele vai se passar, o profeta Jeremias praticamente implorando para aquelas pessoas se arrependerem e mudarem de vida. O profeta Jeremias chega inclusive a chorar, ele vai escrever um livro de lamentos, de lamentações, porque ele passa muito tempo lutando, brigando com as pessoas querendo inclusive
tirar a vida do profeta Jeremias, porque ele passou o seu ministério ali alertando que as pessoas precisavam se arrepender, que o povo de Israel, se não se arrependesse, iria ser colocado no cativeiro babilônico, 70 anos ali na Babilônia, sem poder sair, sem poder, de certa forma, viver a cultura deles. Mas, de certa forma, também nós vamos ver o agir de Deus na vida daquele povo, na vida daquela cidade, na vida daquelas pessoas, inclusive, que nem acreditavam nele. Mas tem ali duas grandes passagens, né, que são muito citadas, né? Quem não lembra da passagem, por exemplo, dos jovens na fornalha ardente, né? É muito citada essa passagem. Aqueles jovens que foram atirados na fornalha ardente e Deus coloca lá o seu anjo para proteger. Como também as pessoas também citam, né, Daniel na cova dos leões, uma história que é muito contada para nossas crianças, né? Deus também ali protegendo o seu servo naquela situação. Então esse livro é um livro de uma importância histórica muito grande e também uma importância profética muito grande, né? Então o contexto aqui é esse, contexto de desobediência, o povo de Israel no cativeiro. E aí nós vamos começar a entender aqui no capítulo 1, como foi a chegada desse povo. Porque o verso 1 aqui, do capítulo 1, que nós já fizemos a leitura, ele vai dizer que Deus entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Talvez o povo de Israel nem entendeu isso, né? Como pode o nosso Deus nos entregar nas mãos do inimigo? Mas muitos não lembravam ou não faziam menção ao que o profeta Jeremias já tinha feito antes, né? Avisando, alertando que se eles não mudassem, se eles não se arrependessem, eles iriam ser colocados no cativeiro. Então o profeta Jeremias passou muito tempo avisando, o profeta Amós, vários profetas naquele contexto escrevendo e avisando que eles precisavam mudar de vida, que eles iriam ser castigados. Mas infelizmente eles não mudaram. E aí vai acontecer isso que nós vamos estudar a partir de agora aqui no livro do profeta Daniel. Então vamos aqui olhar essa chegada do exército babilônico lá em Jerusalém. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, só o verso 1, que diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O que seria isso aqui? Na data mais ou menos de 605 a.C., Nabucodonosor veio com seu exército e cercou a cidade de Jerusalém. Então, quando um grande exército fazia isso, o que acontecia naquela cidade? Aquela cidade ela ficava sem alimentos. Porque, por exemplo, nós estamos aqui no sítio Cabeceiras. Aí vamos aqui pensar que só tem essa entrada que vem da Barbalha e essa entrada que vai aqui para o Arajara. Aí digamos que alguém fechou as duas entradas. Não tem como entrar aqui nenhum carro, não tem como sair, não tem como comprar nada. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ficar numa situação difícil, não é verdade? Sem alimentos, sem poder sair para pagar as contas, sem poder... Então, o que aconteceu ali foi isso. Nabucodonosor cercou aquela cidade e eles ficaram sem alimentos, sem poder sair, sem poder receber os comerciantes, sem poder sair para comprar nada. E, consequentemente, chegou um ponto que o exército de Israel foi enfraquecido. E o detalhe que nós estamos vendo aqui é que foi o próprio Deus que permitiu isso. Deus entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Por quê? Por causa da desobediência. Então essa é uma situação aqui, meus amados, que nós vamos observar, que foi causada pelo próprio povo. E as consequências daquela desobediência vão ser grandes. Porque o texto vai dizer, primeiro, que o Senhor permitiu que eles levassem os utensílios da casa de Deus. Naquele período, pegar os utensílios da casa de Deus era uma afronta para o povo.
e principalmente para o povo de Israel, que os utensílios aqui são os utensílios que haviam sido utilizados por Moisés e o povo de Israel lá no deserto. Então eram utensílios muito importantes para aquele povo. Mas Deus permitiu que eles fossem levados. Se a gente lê o livro de Jeremias, mas eu não vou ler, mas tem várias passagens lá alertando que isso ia acontecer. Vocês já pensaram? Você está lá na sua casa, alguém chega lá lhe alertando, né, lhe avisando, olha, meu amigo, vai acontecer isso. Não, mas tá bom, não quero saber não. Mas eu estou vindo aqui lhe avisar. Eu estou sabendo que vai acontecer uma situação assim, assim, assim. E eu vim lhe avisar. Não, mas não quero saber não, guarda para você. Não, não quero conselho não. Não, não quero aviso não. É mais ou menos assim que o povo de Israel tapou os ouvidos, eles não queriam ouvir. O profeta Jeremias ali praticamente berrando ali no meio deles, gritando. Teve certas situações que ele queria até rasgar as suas roupas, tentando chamar a atenção daquelas pessoas, porque ele sabia o que estava por vir. Mas eles não se arrependeram. E aí Deus entrega eles nas mãos de Nabucodonosor. Acompanha aí o verso 2 comigo. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, que era o rei de Judá naquela época, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, Deus minúsculo, Deus de ídolo, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Olha a afronta que eles fizeram aqui. Eles pegaram os utensílios da casa de Deus, o Deus de Israel, e colocaram lá na casa do Deus com D minúsculo, que era cultuado pelos babilônicos. Olha a vergonha que o povo de Israel passou por causa da desobediência, por não ouvir os avisos que vinham através dos profetas, por não mudarem de vida. O seu rei foi tirado, né, do governo. Aquela cidade, naquele período, Jerusalém, ela foi assolada, foi destruída. As pessoas foram retiradas das suas casas, perderam seus bens. A cidade ficou literalmente destruída. Lembra que nós estudamos aqui já o livro de Neemias, não é verdade? O livro de Neemias, ele está mais ou menos 50 anos depois desse contexto aqui, que nós estamos estudando agora. Nós já estudamos Neemias aqui, Neemias fazendo a reconstrução, né? Lembra? Neemias fazendo a reconstrução da cidade, levantando os muros. 50 anos depois daquilo que nós estamos vendo agora, da destruição por causa da desobediência do povo aqui no período da época de Daniel. Então, Deus não queria que aquilo tivesse acontecendo, mas o povo, por causa da desobediência, permitiu. E aí, ao chegar ali, ao dominar aquela cidade, tirar o rei de Israel, tirar as pessoas das suas casas, destruir os muros, a cidade perder mesmo a força, perder qualquer tipo de proteção, Nabucodonosor vai dar aqui algumas orientações para o seu chefe dos eunucos. Acompanhe comigo aí os versos 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, aqui Nabucodonosor dando orientações, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, olha o que aconteceu. Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém, tirou todas as proteções. Muitas pessoas perderam as suas vidas literalmente ali, muitas famílias foram destruídas, e ele mandou que fizesse uma seleção entre os jovens que eram ali de famílias nobres, jovens ali que haviam sido criados, né, com uma boa cultura, jovens que provavelmente sabiam todos os ensinos ali
do povo de Israel. Então Nabucodonosor ordenou que eles escolhessem alguns jovens, e aqueles jovens eles iriam ficar lá, por exemplo, lá no seu palácio, servindo. Nabucodonosor naquele tempo, certamente aqui até direcionado por Deus, que vai ter algumas passagens, se você ler em 2 Crônicas, você vai ver que Deus utiliza mesmo Nabucodonosor, antes da conversão, né? Nabucodonosor, a gente vai chegar aqui nessa passagem, no livro de Daniel, que depois de um determinado evento, ele vai se converter. Nós vamos ver essa conversão dele aqui. Mas em 2 Crônicas é relatado que Deus utiliza ele mesmo, né? Como se fosse ali uma flecha nas mãos de Deus, para punir Israel, para punir os povos também que iam contra Israel. Então Deus agia assim também naquele período. Mas aqui no contexto que nós estamos estudando, ele ordena que alguns jovens sejam levados, né? E ele vai ordenar também um tipo de alimentação desses jovens. Acompanhe comigo aí nos versos 5 a 7. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o Azarias, o de Abidnego. Então, o que eles estão tentando fazer aqui é implementar uma cultura diferente na mente daqueles jovens. Então, Nabucodonosor queria aqueles jovens de linhagem real, de famílias nobres de Jerusalém, para que eles servissem no templo, mas antes eles iriam ser preparados para isso. Porque no contexto cultural da época, quando algum jovem iria ser utilizado nesse tipo de função, antes ele passava 3 anos sendo ensinados. Seria como se os jovens ficassem ali numa espécie ali de uma faculdade, numa espécie de um estágio, aprendendo, por exemplo, uma determinada função. E aí Nabucodonosor, ele ordena que esses jovens recebessem uma alimentação diferenciada, né? Uma alimentação que era a mesma que o rei comia ali na sua mesa. Então a comida que eles iriam comer seria a mesma do rei, o mesmo vinho, as mesmas carnes, as mesmas frutas que iriam ser trazidas. Certamente algo muito bom naquela época, né, para aquela cultura. Mas o detalhe é que Daniel e seus amigos, eles vão surpreender aquelas pessoas, porque eles vão trazer um tipo de atitude que vai inclusive impactar as pessoas que estão ali, né? Porque numa situação assim, o normal, né? Por exemplo, os jovens já saíram da sua cidade, estão lá em outro estado. Aí já perderam tudo, não tem mais como voltar. Já sabem que estão ali como escravos. Porque vejam, meus amados, o livro retrata esses jovens, mas muitas outras pessoas foram levadas também como escravos. Então muitas das pessoas do povo de Israel foram levadas também lá para a Babilônia como escravos. O livro de Daniel está relatando esses jovens que foram chamados para ficar lá no palácio, comendo boas comidas, sendo bem tratados. Mas no contexto geral, muitas pessoas foram para lá ser escravos, ficar em local sem alimento, decente mesmo, ficar lá trabalhando em trabalhos forçados. Então, o contexto deles aqui, a luz das outras pessoas é bem diferente, é bem melhor. Então, nessa situação, o normal seria aqueles jovens estar ali todo alegre, animados, né? Ah, olha aí, ó, destruíram a nossa cidade, o nosso rei praticamente
já perdeu toda a sua força, vai ser morto, as famílias foram destruídas, a cidade foi destruída, mas nós estamos aqui ainda, dentro do palácio, vamos comer boas comidas, vamos beber aqui o mesmo vinho do rei e tudo. Ou seja, em outras palavras, nós estamos bem, vamos ficar bem, né, aqui dentro. Então, numa condição assim, aos olhos do mundo, aos olhos daqueles que não se dirigem pelos preceitos bíblicos, eles iriam o quê? Ficar animados, falar, para nós aqui está muito melhor agora. Mas Daniel vai fazer aqui um pedido que vai surpreender a todos. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, pelas palavras que são colocadas aqui no texto, ela traz a ideia que Daniel colocou dentro do seu coração o propósito de não se contaminar. E aí nós vamos entender o que seria que se contaminar. Porque você pode estar pensando, pastor, mas você acabou de falar que é a melhor comida lá da época, o melhor vinho, as melhores carnes, então eles não deveriam estar felizes? Que iriam comer melhor do que aqueles que são escravos? Aos olhos do mundo, sim, não é verdade? As pessoas que não estudam os ensinos bíblicos, dizem, não, aí está certo, aproveita, né? Fiquem aí mesmo, não saiam daí não, que aqui é pior. Mas o detalhe é que Daniel, por conhecer as Escrituras, ele vai trazer essa ideia de não se contaminar. Primeiro, 2 motivos. Aquela comida, ela provavelmente incluiria carne declarada impura pela lei de Moisés. Isso os amados podem ler. Levítico capítulo 11, Deuteronômio capítulo 14, está lá. Os animais que naquela época eram impuros. Hoje não são mais. Mas, naquele período, alguns tipos de animais não poderiam ser consumidos pelo povo de Israel. Que Deus considerava alguns animais naquele período impuros. Se você quiser saber, somente para título de informação, você pode ler Levítico capítulo 11, que lá está descrito esses animais. Mas não vai aplicar para cá hoje, tá bom? Deus santificou esses animais. Hoje a gente pode comer tranquilo, nem todos, né? Temos aí que a gente não pode ainda, faz mal. Mas, aqueles que estão descritos em Levítico capítulo 11, eles foram santificados. Então hoje a gente já pode comer. Lá tinha, por exemplo, restrições para animais com as patas, né, cortadas no meio, né? E lá tem alguns nomes lá de animais que não poderiam ser consumidos. Então, esse é um dos motivos de Daniel não querer comer aquelas comidas que vinham do palácio. Primeiro motivo, não se contaminar por causa da lei de Moisés. Segundo, aquela comida, ela primeiro, antes de ser levada para a mesa do rei, ela era oferecida ao rei babilônico. Então eles tinham a ideia que se eles oferecessem primeira comida lá no templo do deus babilônico, eles iriam receber uma espécie ali de um favor. É como se aquele Deus ficasse devendo um favor. Nós oferecemos a comida primeiro, agora ele vai trazer aqui, não vou nem falar a palavra bênção, mas é como se ele trouxesse ali muitas coisas para eles, né? Que eles agora iam ser ali bem abastados com aquelas coisas. Mas Daniel sabia disso. Daniel sabia que eles não poderiam comer determinadas carnes que os babilônicos comiam, primeiro. Segundo, ele sabia que aquelas comidas eram oferecidas aos deuses babilônicos. Então, num contexto assim, você sabendo que aquilo vai te fazer mal de forma espiritual, como Daniel coloca aqui, a gente deve evitar, não é verdade?
se a gente pensar no nosso contexto hoje, tem algumas coisas que são assim, que são oferecidas a ídolos. Naquele período, isso era levado até muito mais a sério do que hoje. Porque hoje é como se tivessem feito assim uma espécie assim de uma mudança, né? Como se tivesse feito assim de uma maneira assim que está tão intrínseca, né? Como se fosse assim, não, mas aí também é para Deus, né? Estão fazendo de uma maneira assim que um dia desse aí, eu até dei um exemplo aqui para vocês, né? Me ofereceram um bolo aí, quase que eu peguei. Mas aí depois falaram, não, esse bolo aí é de uma determinada situação aí. Eu não vou nem citar os nomes, né? Mas enfim, Daniel sabia que essas coisas não é que faziam mal, meus amados, não é que faziam mal de forma física, não, eu vou comer aqui, vou passar mal, mas tinha a ver com relacionamento com Deus, tinha a ver com testemunho, tinha a ver com mostrar para aquelas pessoas da Babilônia o tanto que o povo de Deus era diferente, não no sentido de merecer comer nada melhor ou pior, mas no sentido de obedecer a Deus, independente de onde eles estivessem. Porque olha esses jovens, estão dentro de um palácio de um rei que acabou de matar, destruir toda a cidade, e eles estão aqui sendo colocados numa situação bem melhor do que os outros, mas eles estão ali negando, estão ali se negando a comer. E inclusive Daniel vai explicar isso aqui. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia no verso 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, olha o que está acontecendo aqui. O chefe dos eunucos sabia que se ele não cumprisse a ordem do rei Nabucodonosor, ele ia ser morto. Nabucodonosor disse: eles vão comer as mesmas comidas da minha mesa, eles vão beber o mesmo vinho que eu bebo. E aí Daniel vem com uma conversa totalmente diferente, uma conversa até estranha, né, talvez para o chefe dos eunucos. Por que esse rapaz está querendo comer legumes e beber água? Nós vamos oferecer as melhores carnes, as melhores comidas, nós vamos oferecer as melhores frutas, e esse rapaz está dizendo que quer comer legumes e água. Se fosse hoje, talvez não seria estranho, né? Que hoje as pessoas estão, né, direcionando a comer isso, né? Comer legumes, né? Fazer uma alimentação mais balanceada, né? Tirando gorduras, né? Mas hoje é por causa do quê? Da saúde, né? Mas naquele contexto não era assim. Alguém trocar boas iguarias, boas carnes, boas frutas para comer legumes e beber água, certamente aqui esse chefe dos eunucos achou estranho. Tanto que ele vai dizer aqui, olha, o seu rosto vai estar abatido. Eu vou colocar aqui 4 jovens comendo legumes e bebendo água. Cenoura, batata e batata doce e beterraba. Desse lado aqui, um monte de jovem comendo carne assada, comendo frutas, comendo bolo e bebendo vinho. Quem é que vai ficar com a afeição melhor? Aos olhos das pessoas do mundo, aos olhos daquelas pessoas que não se dirigem pelos preceitos bíblicos, é claro que vai ser o pessoal daqui, né? Olha aí a mesa farta, porco assado, galinha, churrasco, feijoada, né, irmão Daniel? Mas desse lado aqui tem alguém que está pensando em Deus. Desse lado aqui tem alguém que sabe que Deus disse: vocês não devem comer esses animais. Vocês não devem comer comidas oferecidas a ídolos. Vocês não devem obedecer aos preceitos do mundo. É basicamente isso que ele está dizendo. Não é algo, meus amados irmãos, para ser visto pelas pessoas, mas é algo dentro do coração deles. Porque eles poderiam muito bem comer, não, vamos comer, ninguém está vendo mesmo.
Ninguém está vendo aqui, só está nós os jovens aqui. Vamos comer e não vamos arrumar problema, não. Eles não poderiam fazer isso? Mas simplesmente Daniel resolve ser ali alguém diferente, né? Vou dizer, não, vamos aqui arrumar um meio para que a gente não tenha que se contaminar. É claro que o chefe do eunuco teve medo. É claro que ele teve receio. Vou deixar esses jovens ficar magros, o rei vai mandar me matar. Que ele me disse que era para dar comida boa para eles. E aí de repente chegam os jovens aqui, depois de 3 anos, bem magrinhos, com a afeição fraca, na afeição ruim. Ele vai me matar depois desses 3 anos. Mas olha o que Daniel vai fazer aqui. Daniel vai usar, meus amados irmãos, sabedoria. Vai usar prudência. Olha o que Daniel vai dizer aqui para o cozinheiro, né? Daniel foi direcionado para o cozinheiro lá do palácio. Olha o que ele vai dizer. Verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha o que Daniel vai dizer para o cozinheiro. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias dos reis, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Então, olha aqui o que Daniel faz. Em vez de Daniel ficar ali questionando, brigando, né? Não, vocês estão errados, vocês vão para o inferno, não é isso, Deus não... Em vez de Daniel fazer, olha o que Daniel faz. Daniel utiliza o quê? Prudência. Daniel usa o quê? Inteligência, sabedoria. Ele olha para aquele cozinheiro e diz assim, faz o seguinte, faz um teste com a gente só 10 dias. Lembra que o rei ordenou o quê? 3 anos. Eles iam ficar 3 anos comendo aquelas comidas, deveriam ficar. E aí o Daniel chega para o cozinheiro e fala assim, faz o seguinte, faz um teste. Deixa a gente 10 dias comendo legumes e bebendo água. E depois desses 10 dias você vem aqui e olha para nós e olha lá para os outros jovens que vão comer carne, frutas e bolos e tudo mais. Faz esse teste com a gente. Faz esse teste para ver se vai ser dessa forma mesmo. Então, à luz da Bíblia, como nós já vimos aqui, comer a comida proibida por Moisés, ou entregue ali nos 10 mandamentos, ou nas leis, seria desobedecer um mandamento direto de Deus. Seria literalmente dizer para Deus que pronto, nós somos derrotados e agora a gente vai obedecer aqui mesmo e pronto, acabou. Seria mais ou menos assim. E também seria, em segundo lugar, reconhecer de forma indireta a existência de deuses babilônicos. Então, quando as pessoas ali aceitavam, não, me dê essa comida aqui, eu vou comer e tudo mais. Indiretamente, eles estão dizendo o quê? Realmente existem esses deuses aí. Essa comida foi oferecida a determinados ídolos e eles existem mesmo. Estou aqui comendo a comida deles. Seria, de forma indireta, reconhecer que eles existem. E Daniel sabia disso. Por isso, grande perigo, meus amados. Às vezes a gente fica se perguntando sobre isso, né? Sobre essa questão. Como ou não como? Faz mal? Paulo disse que não faz mal para o corpo. Mas ele disse que também nem tudo nos convém. Por quê? Por causa da nossa vida espiritual. Por causa do testemunho até que eu vou dar para aquela pessoa que está me entregando aquela comida. Então, se alguém vem e me oferece uma comida que foi oferecida a ídolos, se eu comer, vai me fazer mal? Se ele simplesmente entregar a comida para você e não falar mais nada, não tem problema. Então, tá aqui um bolo aqui, pega aí o bolo. Agora a pessoa chega, ó, tá aqui o bolo que eu peguei lá, que foi entregue lá em fulano lá. Lá foi oferecido para fulano, aqui ó. Se a gente aceitar, nós estamos fazendo bem para a vida espiritual da pessoa que está entregando para nós? Não.
porque isso vai, de certa forma, fechar uma porta até para evangelismo. Agora, diz para a pessoa assim, não, eu não quero, eu não posso. Por que você não pode? Por causa da nossa vida, da minha vida espiritual. Mas me explica isso melhor. Por causa da sua também. Porque eu desejo evangelizar você. A gente pode até falar assim. Claro que aí no caso a gente vai ter que usar sabedoria, usar a prudência com as pessoas, mas a ideia é essa. Paulo disse, né, que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém por causa do testemunho. Então quando eu recebo de alguém que sabe, ela está me dizendo, eu vou receber, eu vou comer, indiretamente, primeiro, eu estou aceitando a confirmar que realmente aquele ídolo existe e eu estou comendo aquela comida. Em segundo lugar, eu estou fechando uma porta para o evangelismo, para aquela pessoa. Vai ficar difícil, porque em algum momento você vai querer evangelizar, ela vai dizer assim, mas você não comeu aquele bolo, aquele alimento que eu lhe dei? Daniel sabia disso, meus amados. Daniel estava ali, literalmente, na cova dos leões. Não ainda de forma direta, mas ele sabia que ele estava num local assim. O rei Nabucodonosor, ele era famoso pelas maldades que ele fazia com os povos que ele conquistava. Então Daniel sabia que ele não poderia simplesmente chegar ali e ofender, né, os ídolos daquelas pessoas. Então Daniel sabia que ele precisava utilizar o quê? Prudência, sabedoria, inteligência para se aproximar ali, para convencer o cozinheiro-chefe. E a gente vai ver que inclusive isso vai impactar até o chefe dos eunucos, né? Vamos ver aqui o resultado disso aí. Versos 15 e 16. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe davam legumes. Olha o que aconteceu aqui. O cozinheiro-chefe olhou, 10 dias depois, os jovens estão lá mais fortes, mais bonitos. A palavra aqui, traduzida no original, quer dizer que eles estavam com mais saúde, estavam mais fortes, né? Olhou aqui, rapaz, olha aí, estão mais gordos, estão mais corados, né? Olha como é que eles estão aí mais fortes, né? Nessa pandemia a gente ficou mais forte, né? Ficou um pouquinho mais gordo, né? Aí do lado direito ele olha para cá e vê todo mundo magro, todo mundo com aspecto cansado. Olha para lá os meninos com força, né? Corado, olha para cá todo mundo branco, todo mundo magro. Testemunho, meus amados. Olha o testemunho que esses jovens estavam dando. O cozinheiro olhou e falou assim, eu vou fazer isso aqui. Porque depois dos 3 anos, o rei vai olhar eles assim, ele vai me agradecer. Eles aceitaram a minha ordem, eles fizeram o mesmo. Vamos comer legumes e água. Vamos dar legume para todo mundo aí, para todo mundo ficar assim, que o rei vai nos agradecer. Só não podia levar o legume para o rei, né? Se ele entregasse os legumes lá para o rei, ia dar problema. Mas o fato é, meus amados, é muito importante a gente atentar nessas coisas. Essas passagens, elas trazem para nós muitos ensinos. Claro que as coisas que nós vivemos hoje, elas não são tratadas da mesma maneira que na época de Daniel. Mas, de forma indireta, com algumas sutilezas, acontece no nosso contexto hoje situações assim. E eu tenho certeza que vocês estão aí, né, pensando comigo nesse estudo e pensando em algumas situações também que vocês já passaram, situações que vocês já viveram hoje. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso está diretamente ligado ao nosso testemunho, ligado a demonstrar mesmo para as pessoas uma diferença que tem nos nossos corações. A gente não vai deixar de comer as coisas, deixar de participar de programações
familiares, também por tudo. Mas a gente vai chegar naquela condição e nós vamos ser diferentes. Nós vamos demonstrar essa diferença para as pessoas, vamos demonstrar um testemunho. Vamos ver aqui o resultado final desse pedido de Daniel. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia o verso 17. Diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e entre todos. Não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Meus queridos irmãos, a fidelidade desses jovens foi honrada por Deus. Nesses 3 anos, por causa desse testemunho aqui que nós estamos vendo, em 10 dias, o impacto que eles causaram ali na vida daquelas pessoas, daqueles babilônicos, fez com que Deus honrasse eles ao ponto deles receber sabedoria 10 vezes mais do que os sábios que tinham lá. Acabamos de ler aqui. Os doutos, essa palavra aqui, eram os conselheiros mais inteligentes que havia ali na Babilônia, aqueles mais considerados pelo rei. E o texto está dizendo que Daniel recebeu sabedoria 10 vezes mais do que ele. Deus honrou aqueles jovens. Nós vamos passear aqui pelo livro de Daniel nos próximos domingos. E os irmãos vão ver comigo o tanto que Deus vai agir na vida de Daniel. Daniel vai chegar a ser o governador daquela cidade. Vai ter respeito. Os seus amigos também vão receber cargos por causa da fidelidade. E nós vamos ver lá na frente que isso vai culminar, inclusive, na conversão do rei Nabucodonosor. Então, meus amados, às vezes nós somos colocados em situações assim, como Daniel e seus amigos. E a gente precisa observar esse exemplo e sempre pedir a Deus sabedoria para resolver as situações, prudência, e fazer como esses jovens fizeram aqui, impactar mesmo nas nossas famílias. Olhar para os nossos contextos, onde as pessoas não querem ainda ouvir sobre Cristo, e impactar elas com o nosso testemunho. Impactar mesmo com as nossas decisões, sendo colocada com prudência, com sabedoria, com calma, né? Sem confronto. Né? A gente está vendo aqui que Daniel não confrontou. Daniel simplesmente utilizou de sabedoria para mostrar para o cozinheiro-chefe, para o chefe Aspenaz, chefe dos eunucos, que daquela forma seria melhor. O resultado nós vimos aqui, e nós vamos ver isso na continuação do livro. Então Daniel e seus amigos foram levados ao cativeiro por causa da infidelidade do povo de Israel. Naquele contexto, utilizaram inteligência e prudência para seguir sendo fiéis de uma maneira que pudessem glorificar a Deus. Que nós possamos também, meus amados, usar prudência, usar sabedoria com as pessoas, usar inteligência para que a gente possa impactar as pessoas, conduzir pessoas a Cristo e que nós também possamos glorificar o nosso Deus. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos pelo exemplo que vimos aqui do teu servo Daniel, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê prudência para agir em nosso contexto. Te
pedimos, Senhor, que nós possamos te glorificar com as nossas vidas e com as nossas atitudes. Eu quero te pedir, Pai, por todos os irmãos que estão aqui nesta noite, por todas as suas necessidades, Senhor. Quero te pedir por aqueles que estão precisando de uma porta de emprego. Também gostaria de pedir por aqueles que estão enfermos, Senhor, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor sabe qual é. E eu peço, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia possa agir em suas vidas. Te peço que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, Senhor. Também quero te pedir por aqueles que não puderam chegar, Senhor, que também o Senhor possa agir e possa estar ali impactando também suas vidas, Senhor. Te pedimos todas essas coisas no nome santo do Senhor Jesus. Amém.